Ei gente, hoje é sexta-feira 13 e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Vou colocar um conto de terror, uma história, beleza? No final do vídeo deixa um comentário, você que não é inscrito inscreva-se e bora lá para a história. Carlos e seu pai, João, moravam num sítio bem longe da cidade e gostavam de pescar depois da roça, principalmente nos fins de semana. Eles já tinham pescado quase todos os rios, represas e córregos e lagos da região, menos no rio que tinha a fama de ser assombrado. E esse rio era isolado das comunidades, bem longe, ficava bem longe da fazenda onde que eles viviam. E era numa fazenda abandonada naquele rio. O antigo dono, seu vigário, morreu afogado nesse rio e o corpo sumiu misteriosamente. E o corpo dele nunca foi encontrado. Ele tinha 2 filhos que dividiram a herança e foram morar na cidade, deixando o pequeno pedaço de chão esquecido e muito deserto. Muitos pescadores que iam bater anzol nesse rio afirmavam ter presenciado fenômenos sobrenaturais e diziam que era o fantasma, o ex-proprietário da fazenda, que assombrava o lugar. Por esse motivo que ninguém se arriscava ir até lá pescar. Vindo essas histórias de outros pescadores, Carlos e seu pai tinham receio de pescar, mas uma tarde resolveram e assim, depois do trabalho, decidiram ir pescar na fazenda abandonada, mesmo com medo, porque os outros rios, os peixes estavam ficando escassos devido ao grande número de pescadores. Então eles cogitaram que nesse rio havia muitos peixes, porém ninguém pescava lá. Então eles resolveram tirar a limpo essa história. Será que é assombrado mesmo? Então eles arrumaram as traias e chamaram os cachorros. À noitinha partiram, encaminhada a pé. Andavam muito, atravessaram matas fechadas, trilhas difíceis e muito mais. Depois de 2 horas de caminhada, chegaram à fazenda. A fazenda era macabra, tá? Feia, abandonado, lugar muito escuro, bem terrível mesmo, teia de aranha para todo lado, e no quintal estava um matagal só. Carlos não tinha medo, e seu pai sempre um pé atrás nessa fazenda, porque dava medo. Então o Carlos clareou com o farolete dentro da casa por um buraco na janela e viu todos os móveis dentro da casa. Os móveis estavam bem corroídos, já estavam bem velhos. Então, pela uma fresta, ele deu uma olhada quando caiu um quadro. Então, Carlos olhou bem e viu que era a foto do falecido dono da casa. Sentiu um arrepio e, para esconder o medo de seu pai, vamos logo pro rio, já está ficando tarde, só para poder disfarçar, né? E o pai dele concordou. Então seguiram o caminho até o rio. Chegando lá, estranharam ao encontrar o rio muito bem cuidado, tudo muito limpo, sendo que ninguém frequentava o lugar há muito tempo. Prepararam as iscas e deram início à sua pesca. No início, estava tudo normal. João e seu filho estavam pegando bastante peixe, até mais do que todas as outras pescarias que eles já haviam feito. Já tinha até esquecido dos boatos que o rio era mal assombrado. Era 1h e eles já tinham pescado mais de 100 peixes. Nisso, João sentiu que algo tinha atingido a sua vara e alertou o filho. Mas Carlos respondeu que devia ser um passarinho e continuou pescando. E novamente a vara de João foi atingida e ele ficou com medo e disse ao filho que queria ir embora, pois já haviam pegado bastante peixe. Mas o filho se recusou, dizendo: pai,
Nunca pegamos tanto peixe assim. Vamos ficar mais, porque podemos pescar para nossa despesa e também vender os peixes na cidade e fazer um bom dinheiro." E o pai pensou e concordou em ficar mais. Meia hora depois, foi a vara de Carlos que veio a ser atingida por algo. Chegou a quebrar. Ele ficou com medo e dessa vez clareou com o farolete e olhou em volta para cima e para baixo e não viu nenhum passarinho e não viu nada. Então João recolheu sua vara e Carlos deixou a sua para trás, pois já estava quebrada mesmo. Quando olharam para trás, não viram suas sacolas de peixes. Procuraram ao redor, não encontraram. Ficaram confusos e irritados. Instantes depois, um peixe caiu na cabeça de Carlos. Então, ele e seu pai olharam para cima e viu que as sacolas estavam penduradas nos galhos das árvores. Então, ele apanhou o peixe que havia caído e estava com uma frase escrita aparentemente com uma faca, dizendo: "Socorro! Socorro!" E de repente começaram a cair todos os peixes, com várias frases do tipo: "Estou me afogando! Me salvem! Socorro!" Pai e filho ficaram muito assustados e nesse instante uma voz começou a gritar no meio do rio as mesmas palavras escritas nos peixes mortos. Então seu pai olhou e conseguiu ver na água se mexendo como alguém se tivesse se afogando. Mas não dava para ver a pessoa, só ouvia a voz pedindo ajuda. Dali a pouco viram um corpo emergir da água. Ficaram apavorados e tentaram escapar dali, mas na fuga, João escorregou dentro do rio e o corpo afundou e a voz que pedia socorro se transformou numa risada diabólica, que foi se aproximando de João e com um redemoinho de água puxou ele para baixo do rio. Então seu filho tentou ajudar, mas foi tudo muito rápido. Então Carlos deixou tudo para trás e correu o máximo que pôde enquanto rezava. Conseguiu escapar com vida. Chegou exausto em casa e transtornado com o que acabara de acontecer. E de repente sentiu algo diferente em seu bolso e foi olhar e viu que era um peixe e nele estava escrito João e a data que ele morreu, e Carlos a data daquela noite.